consigo escutar a voz de outro homem a me reprovar. Se soubesses quem está a te tocar, não a deixaria os teus pés lavar. Mas de Cristo é a resposta, sem desprezo do olhar. Perdoado, filho, está o teu pecar. Cada gota do meu ser te dou, o perfume de minha alma inteiramente ao teu dispor. Sei quem sou e sei quem tu és. Por isso estou aqui, prostrada aos teus pés, pra viver a tua essência, pra sentir tua paz em mim. Esvazio este frasco pra enchendo mais de ti. O perfume de minha alma inteiramente ao teu dispor. Sei quem sou e sei quem tu és. Por isso estou aqui, prostrada aos teus pés, pra viver a tua essência, pra sentir tua paz em mim. Esvazio este frasco pra enchê-lo mais de ti. Mais de ti. Amém. Vamos convidar aqui o Fabiano, né? Não vou dizer o cargo, mas ele trabalha aqui na escola. Que Deus seja louvado, meu irmão. Um feliz sábado a todos. Feliz sábado! Concordo com o que o irmão Marcelo falou, odeio usar máscara também, nós já somos obrigados, não é? Assim como eu não gostava de usar gravatas também, né? Um dia eu tive que aprender. Mas que bom que nós estamos aqui. E eu já começo trazendo 2 recados aqui para vocês, tá? O primeiro deles é de Deus. Que bom que você está aqui. E Deus está falando para mim e para você nessa manhã. Não pense que foram vocês que escolheram a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Amém. Amém. E Jesus ele complementa dizendo o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Amém. Sinta-se, portanto, então abraçado por Cristo, já que nós não podemos nos abraçar aí pessoalmente, fisicamente, mas o principal abraço nós podemos receber nessa manhã, Amém. que é o abraço de Cristo. Obrigado, Jesus. Deus seja louvado pela sua presença. O irmão não quis falar a função aqui, né, que eu exerço no colégio, queridos. Eu sou o pagador de contas do colégio, não é isso? Meu negócio é pagar boleto. Na escola e na minha vida pessoal é assim, né? Na vida pessoal tem um complemento a mais, né, que a gente fala, né, que é pagar boleto e tentar emagrecer. Aqui na escola, pelo menos, é só pagar boleto, só pagar contas. Estamos passando por um momento aí muito difícil, mas graças a Deus a gente tem visto a mão de Deus aí sustentando, né, nosso colégio, Amém. o nosso mundo, nossos irmãos. Tivemos algumas baixas, sim, infelizmente, né, nesse exército de Cristo, mas nós temos a certeza que são pessoas que já cumpriram com a sua missão. Eu tenho certeza que no retorno de Cristo nós vamos reencontrar essas pessoas queridas que descansavam nesse momento aí no Senhor. Eu fiquei pensando no que falar aqui para a igreja. Como a irmã Beth falou, é muito bom nós estarmos aqui novamente, né, pessoalmente. Eu estive em março pregando aqui no distrito, na igreja ali do Itaberaba. O irmão Divaldo estava lá, inclusive, na época. E foi uma semana antes de lançar, então,
a questão aí da pandemia, do isolamento. Depois disso, nós tivemos que cancelar todos os compromissos, não estivemos mais aí presente em nenhuma igreja, mas aí nós fizemos aí várias lives, né? Algumas igrejas convidaram. Eu sou lá do distrito de Jardim Maringá, lá na Vila Matilde, então lá foi montado um estúdio na igreja, preguei algumas vezes. E queridos, para aqueles que pregam, para aqueles que vêm à frente aqui, vocês sabem como é difícil, né? Estou vendo a professora Sônia, olha minha professora, você tem que se adaptar para dar aula na frente de uma câmera, não é? Mas quando você está ali via Zoom, que você abre o computador, você ainda vê alguns rostinhos nas janelinhas, né? Mas você pregar no estúdio, sozinho, sonoplasta com você e uma câmera assim no seu rosto, gente, é horrível. Você não sabe quem está do teu lado, se estão interagindo com você. Mas enfim, a gente sabe que a mensagem de Deus está sendo pregada, corações estão sendo alcançados. Nós não entendemos a forma com que Deus ele trabalha, não é? Nós não sabemos que Deus ele trabalha incansavelmente para salvar a cada um de nós. Geralmente quando eu venho a primeira vez em uma igreja, eu conto um pouco do meu testemunho, né? Contei lá no Itaberaba, mas hoje, como estamos abrindo aqui uma semana jovem, né? Fiquei pensando o que falar. Eu ia contar o meu testemunho, porque eu acho que dá para encaixar bem com o tema da semana de oração. Mas a gente faz o que Deus manda, não é? Deus mandou trazer uma outra mensagem para vocês. Eu vou pregar outra mensagem que Deus quer que eu pregue. E se for da vontade de Deus, se vocês tiverem paciência, eu volto numa outra oportunidade, num outro dia. Não é isso? Agora que eu estou aqui todos os dias, né, na semana, não custa voltar algum sábado aí para contar a minha história para vocês. E o tema que Deus me mostrou para nós estudarmos nessa manhã, eu acho que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo, um momento de reflexão, esse momento de crise, um momento talvez aí até de perguntas sem respostas, não é? Algumas perguntas que ficam pairando no ar e a gente não consegue encontrar respostas. Eu não sei se você enfrenta isso na tua vida, se você já passou por situações assim. Eu não sei se você passa por problemas na tua vida, eu acredito que sim, né? Porque se você está vivo, você está passando por problemas. Mas o que eu trouxe aqui para vocês hoje é o seguinte: será que tem alguma coisa na tua vida, alguma coisa na tua mente, algo no teu caminhar, no dia a dia, que você tem buscado com Deus, talvez você tenha lutado e Deus ainda não tenha respondido? Será que tem alguma coisa que você pede há tanto tempo aí para Deus e a resposta ainda não veio? E eu descobri, queridos, porque as pessoas, desde quando eu entrei na igreja, as pessoas me ensinaram o seguinte: que Deus ele sempre responde uma oração, não é? E vai ser sempre com sim, com não ou com talvez, não é? Mas aí, estudando a palavra de Deus, eu descobri que tem mais duas formas que Deus ele responde também uma oração. A quarta forma é com silêncio. Deus, algumas vezes, ele responde uma oração, um pedido, com silêncio. E vem agora a quinta forma, e essa que eu queria falar com vocês nessa manhã. A Bíblia é repleta de histórias, onde personagens eles vão até Deus, com suas indagações, seus problemas, seus pedidos, e a resposta de Deus, muitas vezes, num primeiro momento, é um silêncio ensurdecedor. Alguns silêncios desses aí de Deus chegaram a durar semanas, anos talvez. O personagem que nós vamos estudar aqui nessa manhã, houve um período de silêncio na vida dele que durou ali pelo menos 50 dias. Mas é, queridos, quando Deus ele quebra o silêncio, quando Deus ele traz a resposta, a maneira com que Deus ele responde é espetacular. E eu queria desafiar você nessa manhã, aqui hoje. Se você tem alguma coisa na tua vida, se você traz alguma indagação com você, se você tem alguma pergunta sem resposta até hoje, Deus ele vai te responder nessa manhã. Em nome de Jesus eu creio nisso. Amém. Você vai sair daqui com a resposta que talvez você tenha buscado durante tanto tempo. Custou para mim entender algumas coisas em relação à igreja, em relação a Cristo. Mas quando eu percebi a forma com que Deus trabalha, a forma com que Deus ele nos alcança, a gente percebe que realmente Deus ele sempre vai responder. E tem uma forma que ela está relatada na Bíblia e às vezes ela passa aí despercebida por nós. Então vamos abrir a palavra de Deus, livro de 1 Reis, capítulo 19, é onde está aqui quase o desfecho da história. 1 Reis, capítulo 19. O povo adventista, que é o povo da Bíblia, já sabe quem é o personagem, já sabe qual é a história, não é? 1 Reis, capítulo 19, fala do momento aqui do profeta Elias, lá no Monte Horebe. Então abra a tua Bíblia, abre o seu smartphone e feche seus olhos que nós vamos falar mais uma vez com Deus. Soberano e eterno Deus nosso Pai. Amém. Senhor, neste momento a tua santa palavra ela foi aberta. Sim, Senhor. Muito Rogamos então obrigada. que nesta hora, Pai, Senhor, derrame uma porção dobrada do teu Santo Espírito sobre cada adorador que se encontra aqui nessa manhã.
Abra neste momento, ó Pai, nossos olhos, nosso ouvido, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos compreender qual é a Tua mensagem para cada um de nós. Amém. E através da Tua graça, ó Pai, nos concede sabedoria para colocarmos isso em prática em nossas vidas. Amém. Eu te rogo algo mais nesse momento, ó Pai. Tu sabes que sou incapaz de estar aqui. Por isso eu te suplico, ó Pai, que nesta hora o Senhor desprenda uma brasa viva do Teu altar. Unge os lábios desse pecador, ó Pai, para que as palavras que aqui forem proferidas agora não sejam minhas, mas que estejam vindo direto do Teu altar de graça. Amém. Portanto, eu te suplico, Senhor, que daqui por diante, somente a Tua voz seja ouvida neste local. Te peço essas bênçãos por Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar a história, queridos. Vocês já deram para perceber a minha etnia, né? Eu sou descendente de alemão. Então, assim, lá no Oriente, né? Se você pegar um livro ali asiático, né, um livro japonês, as histórias começam de trás para frente, né? E minha filha, quando era um pouco menor, ela perguntava, né, pai, mas como que o pessoal lê a história de trás para frente? Eu dizia, filha, só está impresso de trás para frente, né? Mas a história começa do índice, começo e vai terminar ao final, só a sequência que é contrária. As pessoas acham que o japonês ele lê a história do fim para o começo, né? Mas assim, fazendo jus então a esse título que a gente ganha, né, eu quero começar aqui a história de Elias, começando do final, e a gente vai voltar então um pouquinho na história para entender um texto, alguma coisinha. Depois nós voltamos aqui para o capítulo 19 para o desfecho. Então vamos lá. Verso 1 começa dizendo assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia. Veio-se, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então, quando a gente começa a ler aqui esse momento da vida de Elias, uma coisa já chama atenção aqui. A gente percebe, depois de tudo que aconteceu, os profetas ali de Baal, eles são mortos. Acabe, ele vai até Jezabel agora para contar o que estava acontecendo. E um fato curioso aí para os casais: quando a gente lê esse momento aqui do episódio, irmão, dá uma leve impressão de que é a mulher que mandava no relacionamento. Você consegue perceber isso? Porque Acabe era o rei, acontece o que acontece, ele corre para a esposa para contar o que estava acontecendo. E a esposa que dá o mandato agora, né? E aí Elias fica com medo de Jezabel. Olha só como a história mudou, não é isso? Antigamente as mulheres que mandavam. Está gravando isso, irmão? Não sei se minha mulher vai estar bem, então estou lascado quando eu chegar em casa. Mas então percebam, queridos, isso aí já acontece desde o passado, tá? Então é normal. O camarada era rei, mas quem mandava era a rainha. Então até hoje é assim. É ou não é, irmão? Ele fala que não é para ver, não é? Pois é. Elias, ele foge depois de ter enfrentado os profetas no Monte Carmelo. Mas de quem ele estava fugindo? Então, só para vocês entenderem, vamos agora aqui fazer a moda oriental. Vamos voltar um pouquinho lá no capítulo 16, verso 29, para nós entendermos quem era esse casal, quem era Acabe e quem era Jezabel, por que Elias talvez tivesse tanto medo. A partir do verso 29 aqui do capítulo 16, diz assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fosse coisa de somenos ou coisa de somenor, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Baal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então a Bíblia aqui está dizendo para nós o seguinte: Acabe era gente do mal, era barra pesada, idólatra, pagão. E a Bíblia está dizendo assim: se não bastasse tudo isso, ele vai em busca de uma esposa que também vinha de uma família pagã, de uma esposa que tinha ali uma descendência ruim. Eu fico imaginando Acabe chegando ali na casa de Jezabel, pedindo a mão de Jezabel em casamento para o seu pai, e o pai dizendo assim: puxa vida, mas vocês são de uma linhagem tão ruim, de uma linhagem tão pagã, vocês são tão maus. E talvez ele tenha dito assim: não, mas não tem problema, que a gente é mau também.
E ali surge então a união desse casal idólatra que vai contra os princípios de Deus. Na sequência, então, entra em cena Elias. A partir do capítulo 17 é onde começa a história de Elias. A Bíblia fala que Elias era um profeta, ele surge ali diante da presença desse casal que fazia abominações, e ele faz agora um desafio para esse rei, para essa rainha. Olha, eu vou fazer uma oração, depois da minha oração, não vai chover durante um bom período, para mostrar para vocês quem é o Deus verdadeiro. Elias estava tentando ali, na verdade, ele não estava afrontando esse casal de reis, mas a Bíblia fala que Elias estava tentando resgatar o povo de Israel, que estava perdido ali pelo fato de estarem agora adorando aos deuses que esse casal ali estava ensinando. Elias então fala isso diante do rei, ele se afasta, vai para aquele local onde Deus lhe ordena. Perceba que Deus fala com ele o tempo todo. A palavra diz assim: veio a palavra do Senhor e disse para Elias: vai até ali a uma fronteira, onde vai ter ali uma cachoeira, você vai ficar bebendo daquela água, e eu já ordenei que corvos te alimentem com pães e carnes. Todo mundo conhece a história, não é? Passa-se um tempo, Elias percebe que a sua oração ela foi atendida. Por quê? Porque não chovia mais na região. Então aquela fonte de águas ela se seca. Vem a palavra do Senhor novamente, fala com Elias, manda ele sair daí até Sarepta. Elias ele vai caminhar agora cerca de 150 quilômetros para chegar nessa cidade. E também conhecemos a história. Lá ele encontra aquela viúva que estava apanhando lenha. Ele pede ali um pouco de alimento. Ela fala que não tinha nada em casa, o que ela teria em casa daria para fazer apenas uma refeição. Elias pede para que faça primeiro para ele. E também conhecemos a história, não é? Aquela viúva com seu filho, Elias se alimentam por vários dias, e a Bíblia fala que o azeite e a farinha não se acabavam. O filho dessa viúva, ele morre. Elias faz uma oração, o filho dessa viúva ressuscita. Olha só por quanta coisa esse profeta ele foi passando. Conversava com Deus, ele via ali a sua oração ser atendida, até que ele chega finalmente no ápice do que nós conhecemos a história de Elias. Diante do Monte Carmelo, ele manda se ajuntar ali os 450 profetas de Baal, os 400 profetas do poste ídolo, e sozinho ali contra esses mais de 800 homens, ele faz o desafio: vamos preparar 2 altares, vamos colocar um novilho, façam a oração de vocês, eu farei a minha. Aquele Deus que for o verdadeiro vai descer chama do céu e vai consumir o holocausto. Os profetas fazem toda aquela dança, eles começam a se cortar, começa a aparecer sangue na história, começam a gritar, Elias começa a zombar deles, nada acontece. Elias agora entra em cena. Eu fico imaginando Elias ali chegando no meio das pessoas: olha, dá licença, vamos parar com essa palhaçada, vamos mostrar para as pessoas quem é o Deus verdadeiro. E Elias faz então ali a sua oração, desce fogo do céu, consome ali o altar, as pedras, a água que ele tinha mandado jogar, enfim. Eu fico pensando, não é? Que fé esse profeta tinha, quanta coisa ele viu acontecer, acostumado a fazer as suas orações e ver ali a resposta de Deus imediato para as suas orações. Mas quando chega agora o recado de Jezabel, dizendo que mataria Elias, por incrível que pareça, esse homem que passou por tudo isso, a Bíblia agora nos informa que ele foge, ele fica com medo. E conforme o capítulo 19 que nós lemos aqui, o início, diz que Elias ele foge, sai ali com seu aprendiz, se assenta debaixo de uma árvore e ele começa a pedir para Deus assim: Senhor, olha, basta, para mim não dá mais, toma agora a minha vida, eu quero morrer. E é interessante quando a pessoa está em desespero, né? Porque ele se afasta de onde ele estava e ele pede para morrer. E Jezabel tinha dito que se ele ficasse onde ele estava, ela mataria ele, resolveria o problema. Não precisava ele ter fugido, era só ele ter ficado onde ele estava. Mas o desespero leva a gente a fazer coisas. Mas enfim, o fato é que Elias ele se afasta e agora ele começa a murmurar: Senhor, não dá, não aguento mais. Se fosse talvez meu pai, minha mãe, eles são mais experientes, meu pai foi sacerdote, olha, eu entrei nessa vida de profeta, mas eu não tenho certeza agora se é isso que eu quero, é muita pressão para minha cabeça, eu acho que para mim não dá mais. Se o senhor quiser me matar agora, pode me matar. E a partir de agora, queridos, aquele profeta que era acostumado a ouvir a voz de Deus, aquele profeta que fazia as suas orações, via ali a sua oração de bate-pronto ser respondida. Sabe o que acontece com ele? A resposta que Deus dá para isso que Elias estava ali indagando Deus: silêncio. Exatamente como nós estamos aqui agora. O silêncio ele foi tanto que a Bíblia fala que Elias ele pega no sono, ele adormece. Ele entra num estado ali de angústia, de depressão tão profundo, que ele só quer dormir, ele está cansado. Ele havia caminhado ali quase 4 dias já, para chegar onde ele chegou, e agora ele adormece. A Bíblia vai relatar agora para nós, você conhece a história,
que Elias ele é despertado do seu sono. Mas quem toca nele é o anjo do Senhor, ainda não é Deus falando com ele. O anjo desperta Elias e fala assim: Elias, olha, levanta e come. Elias olha para o lado e ele vê ali pães sendo assados ali em cima de uma pedra e água. Elias ele come agora aqueles pães e dorme novamente. E a Bíblia vai dizer para nós aqui que aquele anjo vai acordá-lo pela segunda vez. No verso 7 diz assim, do capítulo 19: voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. O anjo já sabia o que aconteceria com Elias. O anjo talvez já soubesse qual seria a resposta para aquelas indagações de Elias. O anjo provavelmente sabia qual seria o encontro de Elias. Então quando o anjo ele toca em Elias, ele fala assim, transformando para uma linguagem mais jovem, né? Olha, eu sei o tanto que você vai ter que andar, eu sei para onde você vai ter que ir. Se eu fosse você, eu comeria. Melhor você comer, porque você vai andar muito. E segundo está relatado aqui na Bíblia, depois de Elias fazer esse lanche, a Bíblia diz para nós que Elias ele vai caminhar durante 40 dias e 40 noites, até chegar finalmente no Monte Horebe. E aí eu fico me perguntando, se fosse eu e você, nessa caminhada, nessa empreitada, depois de ter passado por tudo que o profeta Elias passou, sendo agora ameaçado de morte, o que passaria na tua cabeça durante esses 40 dias? Com certeza você estaria em oração, com certeza você estaria em luta com Deus, com certeza você talvez estaria cobrando de Deus uma resposta. Mas a Bíblia fala que durante esses 40 dias, Deus ele não fala com Elias. Elias chega até ali o Monte Horebe, e só lá no Monte Horebe, Deus ele vai quebrar o silêncio. Só que Elias ele estava tão angustiado, tão ainda ali na sua depressão, que ele não percebe que Deus ele fala com ele. No verso 9, continuando a história, diz assim: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas espadas, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Queridos, Elias ele começa a dizer para Deus, mais ou menos assim, falando um pouquinho do tema da semana de oração: Senhor, olha para trás e vê tudo que eu fiz. Eu estava quietinho na minha terra, eu sozinho fui lá e enfrentei esse casal de reis, e sabe o que eles fazem com os profetas? Eles mandam matar todos. Eu enfrentei uma caminhada, deixei a minha família, fiquei durante semanas ali em uma fonte, bebendo água de um rio. Tudo bem que o Senhor mandou pão, depois eu fui sozinho enfrentar aqueles profetas, agora a mulher está tentando me matar. Senhor, eu estou fazendo tudo pelo Senhor, eu estou dando tudo de mim pelo Senhor, e o que eu recebo em troca? Uma ameaça de morte agora? Queridos, a primeira lição aqui para mim e para você então, talvez nós pensemos que pelo fato de nós fazermos parte de uma igreja, nosso nome estar ali na lista de membros, você continua sendo um dizimista fiel e ofertante, você tem estudado a lição da escola sabatina, Deus seja louvado por isso, tudo isso faz parte. Mas nós muitas vezes caímos no erro, e agora eu falo por mim, de achar que pelo fato de nós cumprirmos alguns requisitos que a igreja ela mostra para nós, a gente acha que isso é o fazer tudo por ele. Elias estava dizendo mais ou menos isso para Deus: Senhor, eu sou profeta, olha só tudo que eu fiz. Olha, eu me batizei, eu deixei a minha família, eu fiz uma série de coisas, sou zombado pelos meus amigos, eu não consigo mais emprego agora por conta que eu tenho que guardar o sábado. Olha, eu estou fazendo tudo pelo Senhor, o que eu estou recebendo em troca? E a segunda lição que vem agora para nós, queridos, e talvez a mais importante nessa manhã, vem aqui na sequência, do verso 11. Disse-lhe Deus: sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse, e Deus vai repetir exatamente o que Deus tinha dito lá no verso 9.
Então presta atenção no que Deus está tentando ensinar para Elias e o que Ele quer ensinar para mim e para você nessa manhã. Deus permitiu aquele período de silêncio na vida de Elias. Quando o silêncio ele é quebrado, Elias ele não entende o que Deus estava dizendo para ele. Elias agora começa a murmurar com Deus. Mas nós conhecemos a história. Quando Deus ele fala que Elias deveria se encontrar com alguém, é porque havia na verdade 100 profetas que haviam sido poupados. Tinha muita coisa por trás acontecendo, mas Elias estava ali como um garoto mimado, talvez, uma criança ali chorando com seus pais. Ele está ali murmurando com Deus, e Deus então disse para Elias: Elias, sai da caverna um pouquinho. E Elias, queridos, estava ficando surdo agora à voz de Deus. E é interessante o que a Bíblia mostra para nós agora. A Bíblia fala que houve um grande vendaval. Eu não sei se você já teve oportunidade de ver um furacão, um vendaval. Eu uma vez estive no litoral e enfrentei ali o começo de um furacão. Realmente é terrível. Árvores sendo arrancadas, telhados. Tivemos que nos agarrar em alguma coisa ali, porque parecia que a gente ia ser jogado. Barulhos de coisas caindo, quebrando. Um vendaval terrível. E a Bíblia fala que Deus não estava no vento. Na sequência, um terremoto. Rochas ali quebrando, rolando, barulho de coisas ali quebrando, mas a Bíblia fala que Deus não estava no terremoto. Na sequência, um fogo, mas Deus não estava no fogo. Talvez a lição que nós temos que tirar dessa passagem é o seguinte: talvez eu e você, assim como Elias, talvez nós estejamos esperando a resposta de Deus em algo grande e sobrenatural. Deus ele pode se manifestar de várias formas, sim. Deus ele pode falar através do fogo, como ele falou com Moisés. Ele pode se manifestar talvez com uma tempestade. Lá no Monte Sinai, quando Moisés foi até o Monte Sinai, ali diz que a presença de Deus ela baixa, ali as pessoas ouviram trovões. Só que Moisés ouvia Deus de uma forma diferente. O fato é, queridos, que Deus ele pode se comunicar com a gente da forma com que Ele quiser. Só que nem sempre vai ser necessário utilizar-se de uma coisa aí grandiosa, algo que chame a atenção das pessoas, algo barulhento. Porque a Bíblia fala para mim e para você que depois de passar tudo isso, agora um silêncio tranquilo e suave. E a tradução para isso seria o quê? Uma brisa tranquila. Se você buscar a explicação disso, não existe talvez uma tradução para essa palavra. A gente consegue explicar isso contando um pouquinho aí, uma história para você entender. Imagine que você está numa praça daquelas do interior, sabe, sem carro, sem asfalto, aqueles coretos antigos. Você está sentado ali numa praça. Talvez os jovens não tenham tido a oportunidade de vivenciar isso ainda. Mas imagina você estar num lugar desses, assentado sozinho, sem ninguém passando perto de você. Não tem Wi-Fi, não tem um carro, não tem um animal perto. E de repente você sente uma brisa tocar no seu rosto. Você olha para o alto e você vê ali as folhas das árvores se mexendo. Isso é um sístio. Nesse momento a Bíblia fala que Elias ele cobre o seu rosto, porque é agora que Deus ele vai falar novamente com Elias. Deus ele vai voltar a quebrar o silêncio da mesma forma que ele já tinha quebrado. Só que agora Elias ele tinha aprendido a lição. Elias para prestar atenção no que Deus ele vai falar. E sabe qual foi a resposta que Deus deu para Elias? O que fazes aqui, Elias? E aí, queridos, eu descobri então que a quinta forma que Deus ele usa para responder as nossas perguntas, na maioria das vezes, Deus ele quebra o silêncio e a resposta que Deus ele dá é uma pergunta. E às vezes a gente deixa isso passar batido, porque às vezes Deus ele me pergunta algo e não é aquilo que eu estou querendo ouvir. Ou na maioria das vezes Deus ele me pergunta algo porque Ele sabe que eu já sei a resposta. E eu digo: Senhor, não, mas se o Senhor não entendeu a pergunta, eu quero uma outra resposta tua. E queridos, Deus ele é especialista em fazer com que a nossa reflexão nos leve até Ele, através de uma pergunta. E sabe por que Deus ele faz isso? Porque na realidade Ele já fez tudo por mim e por você. Amém. Não há nada que Deus ele não tenha feito ainda. É por isso que muitas vezes Deus ele faz uma pergunta, para a gente poder refletir e falar: puxa vida, é isso mesmo. Quantas vezes eu passei por dificuldades? Eu me lembro que no dia onde aconteceu talvez ali a minha conversão de verdade, eu vou contar essa história, como disse, numa outra oportunidade, porque a história ela é um pouco longa,
Mas eu trabalhava no CEAGESP, foi de madrugada, por volta das 2, 3 horas da manhã. Eu precisei de um momento sobrenatural acontecendo na minha vida para poder ouvir a voz de Deus. E sabe o que Deus ele falou para mim? Fabiano, o que você está esperando? Eu não estou dizendo para você que eu vou cuidar de você. Deus ele quebrou o silêncio com uma pergunta. E sabe, queridos, a partir daquele momento a minha vida ela mudou completamente. E cada vez que eu passo por uma provação, que eu passo por alguma dificuldade, eu me lembro daquelas perguntas que Deus me fez há mais de 17 anos atrás. Fabiano, será que você duvida que eu vou cuidar de você? O que será que Deus está perguntando para você nessa manhã, queridos? E eu fui pesquisar na Bíblia. É interessante que a gente começa a encontrar uma série de histórias onde a gente percebe esse atributo que Deus ele usa. Lembra da história de Adão e Eva? Depois deles cometerem o pecado, Adão ele se esconde no jardim com medo. Ouve-se passos ali no jardim. O silêncio ele é quebrado. De que forma? Onde estás, Adão? Para Caim, após o assassinato do seu irmão, onde está o seu irmão? Para Abraão, antes de Isaac nascer, porque Sara está rindo? Existe algo difícil que eu não possa fazer? Para Jacó, depois de muitos anos falsificando a sua identidade, qual é o teu nome? Para Moisés, após o seu sentimento de incapacidade, Moisés, o que é isso que você tem nas mãos? Para Josué, após assumir a liderança do povo, não fui eu que te enviou? Para Jó, após a questionar a Deus, e o livro de Jó, queridos, é interessante. Se você fizer um estudo ali minucioso, você vai encontrar pelo menos 70 perguntas que Deus ele faz para Jó. Uma das mais conhecidas que eu gosto bastante é: onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Para Isaías, devido à escassez de servos disponíveis, a quem enviarei? Para Ezequiel, no vale de ossos secos, todos esses ossos desse vale poderiam voltar a ter vida? Para Jonas, após a morte de uma planta que lhe fazia sombra, você tem compaixão de uma planta e fica irado pela minha compaixão pelo povo de Nínive? Para Nicodemos, que não entendia o que é nascer de novo, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Para o cego Bartimeu, que clamava desesperadamente por Jesus, o que queres que eu te faça? Para os discípulos do barco durante a tempestade, por que são tão medrosos e não têm fé? Para os escribas que questionaram a sua capacidade de perdoar pecados, o que é mais fácil, dizer a esse paralítico que seus pecados estão perdoados, ou dizer para ele se levantar e caminhar? Para a multidão que escutava no Monte das Oliveiras, por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Para a mulher que foi apanhada em adultério, o silêncio ele foi quebrado. Onde estão os teus acusadores? O jovem rico, quando ele procura Jesus, o chamando de bom, Jesus ele volta para o jovem perguntando: por que me chamas de bom? E tem uma pergunta que talvez Deus está fazendo para mim e para você nessa manhã. Está registrada lá no livro de Lucas, capítulo 18. Porventura, quando o Filho do Homem voltar a essa terra, ele achará fé na terra? E agora eu quero responder por mim e por você, se vocês me permitem. Eu quero dizer para Deus nessa manhã que se depender de mim, se depender dos irmãos aqui da Vila Rica, e porventura aqueles que estiverem nos assistindo, se depender de nós, ele vai achar fé, não vai? Amém. Porque a gente vai continuar fazendo o nosso melhor, o nosso tudo por ele. Amém. Então, nesse momento de reflexão, queridos, aquilo que talvez você tenha buscado há tanto tempo, aquilo que você tem questionado há tanto tempo, talvez a resposta já esteja com você. O grande problema é que talvez você não tenha parado para perceber na pergunta que Deus está fazendo para você. E você talvez esteja aguardando uma resposta durante tanto tempo, e Deus está te respondendo com uma pergunta. Eu queria te convidar então, queridos, a esse momento de reflexão. A irmã Beth ela vai cantar o hino agora. Enquanto ela estiver cantando, feche os seus olhos, apure os seus sentidos, ouça a voz do Espírito Santo. Eu tenho certeza que ele vai te fazer uma pergunta, e provavelmente nessa pergunta estarão muitas respostas que você tem buscado aí para a tua vida. Elias passou durante muito tempo em silêncio. Talvez a resposta para Deus nesta manhã seja em silêncio. Mas sabe o que é mais importante? Durante todo esse período de silêncio, Elias não estava sozinho. Deus estava do lado dele, assim como ele está comigo e com você. Amém. Então que Deus te abençoe. Ouça a mensagem que vai ser cantada aqui e preste atenção na pergunta que Deus ele vai fazer para você. Eu disse para você que você não sairia daqui hoje sem a resposta para as suas perguntas, não é? Hoje Deus ele vai te responder então. Mas talvez
tem uma pergunta aí para a tua vida. Que Deus te abençoe, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo nesse momento.